Nesse vídeo de hoje, eu vou deixar a dica para você de como preparar e aplicar um biofertilizante natural caseiro 100% gratuito. Eu acredito que todas as pessoas têm em casa para poder preparar, e o melhor ainda é que ele é um inseticida e também um potente enraizador aí para suas suculentas, rosa do deserto e plantas em geral. Esse biofertilizante e inseticida ele é excelente aí para quem tem problemas com cochonilhas e pulgões, principalmente agora no outono e inverno. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Aqui quem fala é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Como você pode ver aí, o vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre os benefícios da babosa para as plantas, né? Nós vamos falar aí do teor de biofertilizante que ela tem, vou falar com você também sobre o teor de inseticida que ela tem também. E aí nós vamos dar uma melhoradinha aí nessa calda colocando aí 2 dentes de alho, tá bom? Então vai ficar uma calda bem potente, bem bacana aí, para ajudar a sua planta a ficar bem nutrida e manter ela aí bem colorida, principalmente agora no período de outono e inverno, tá bom? Se esse tema te agradou e você ainda não é inscrito ou inscrita por aqui, eu já vou te convidar a se inscrever, deixar o joinha, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa dica também. E fazendo isso aí o YouTube entende que você está gostando, que está interagindo, pega o vídeo e manda aí para muita gente e manda para você todo vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Então vamos seguindo aí com as dicas do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que muita gente, quando ouve a gente passar uma informação dessa, deve pensar assim, isso é bom demais para ser verdade, né? Que a gente tem essa mania de achar que tudo que é bom demais é mentira. Mas nesse caso aqui pode ter certeza que é verdade, porque até o nome dela é um nome de verdade, porque o aloe significa a espécie da planta e o vera, que é aloe vera, vera significa verdade, planta verdadeira. Então, através dela aqui, hoje eu vou levar vários benefícios para você e para você que ainda não sabe. Eu sei que tem muitas pessoas que sabem dos benefícios dela para a pele, para o cabelo, que ela é muito boa realmente para o cosmético, mas poucas pessoas ainda sabem que ela é um biofertilizante e que ela ajuda bastante aí no cultivo das nossas plantas, das nossas suculentas. Vai manter aí as plantas bem nutridas, porque a babosa ela tem aí para mais de 200 elementos, que no caso aí são os micros e macros nutrientes que toda planta precisa, e ela tem também aí 18 aminoácidos essenciais que ajuda bastante aí a manter a planta bem saudável. Então, sobre tudo isso aí eu vou conversar com você durante o vídeo e vou passando para você aí várias dicas para você ver aí que realmente vale muito a pena, e além disso é de graça, né? Que quase todo mundo tem um pé de babosa em casa, quem não tem, tem um vizinho que tem. Então é muito fácil você conseguir aí esse biofertilizante, esse inseticida e além disso enraizador, porque ela ajuda bastante a enraizar mais e melhorar o enraizamento aí das nossas plantas e suculentas. No vídeo de hoje também eu vou mostrar para você aqui algumas suculentas que eram bem complicadas de cultivar até eu descobrir aí a cauda da folha da babosa, tá bom? E aí a partir do momento que eu comecei a aplicar a cauda da folha da babosa, diminuiu a incidência de cochonilha, pulgões e pragas nessas plantas que eram adoradas aí pelas pragas. No vídeo anterior eu mencionei que as nossas suculentas elas ficam bem coloridas no outono e inverno, porque elas ficam bem nutridas com a cauda da babosa que a gente prepara aqui há mais de um ano e aplica aí uma vez por mês, né? E quem cultiva suculenta há algum tempo sabe que o outono e inverno é uma época muito boa realmente para cultivar as suculentas e as plantas aí de uma forma em geral, porque tem aquele sol mais controlado, né? Vamos dizer assim, mais temperado. Porém, não sei se você já observou, nesse período de outono e inverno, o sol ele meio que passa no céu, meio na lateral, ele não passa no meio do céu. Então, isso muitas das vezes faz com que não bate uma incidência de sol ali na copa da planta, e é ali que as cochonilhas e os pulgões gostam de proliferar. Então, para quem tem esse problema e já percebeu esse problema no cultivo, é importante fazer essa cauda. Tem essa cauda que eu vou passar para você hoje, que é da babosa, mas tem também aquela da folha da mamona, né? Em períodos de chuvarada, aquele período que realmente dá uma descontrolada aí nos fungos e nas pragas, a gente utiliza aí um inseticida, um fungicida químico, que eu já deixo de dica aqui para você também. Mas nesses períodos assim, onde a gente sabe que dá para dar uma controlada melhor, na rega principalmente, então nesses períodos, quando aparece aqui cochonilha e pulgão, a gente consegue controlar com esses produtos mais naturais, caseiros mesmo, como o caso das duas caudas, a da babosa e a cauda da folha da mamona. Plantas como essa daqui, Albert Bines mesmo,
nós ainda temos ela aqui no cultivo. Eu acredito que é porque a gente utiliza esses defensivos aí uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente aplica aí a cauda da babosa, que é o que eu vou passar para você a dica hoje, e no outro mês a da folha da mamona. Essa Albert Barnes, por exemplo, ela vai crescendo, dando mudinhas pelo caule. Então eu já vou relembrando a você que todas essas suculentas que dão mudas pelo caule, que vão dando mudinhas, essas mudinhas normalmente elas são perseguidas por cochonilhas, como é o caso da Perle. A Perle, enquanto ela é pequenininha, que ela é bem fraquinha, ela é bem perseguida aí por cochonilha e muitas vezes até por pulgão. Então é importante passar para você que está iniciando no cultivo, ficar bem atento e atenta, que você percebendo no início dá para você salvar, principalmente com essa cauda que eu vou passar para você hoje. A Fred Ives também é uma suculenta muito bonita, lindona, não tem como enjoar dessa planta, realmente muito bacana. Porém ela também é bem adorada, ela é bem perseguida pelas cochonilhas. Então é importante que você fique aí bem atento e atenta e aplicando aí um defensivo uma vez por mês, como é o caso da cauda da babosa, dá para poder dar uma controlada boa. Uma hora ou outra ela vai pegar uma praguinha mesmo, é até considerado normal em se tratando da Fred Ives, mas é só aplicar essa cauda que ela segue a vida dela aí numa boa. Outra suculenta também é o senécio verde e o senécio azul, que se você descuidar, pega muita praga também. O senécio verde e o senécio azul, normalmente a gente tenta manter ele num local que ele pega bastante sol, porque realmente se ele ficar em local que tem sombra ou menos incidência de sol batendo nele, ele dá essa estiolada como está esse aqui agora e tende a pegar pulgão. Nós temos alguns aqui no cultivo. Esse aqui, ó, ele está um pouquinho estiolado, que ele está tomando menos horas de sol. Vou até mudar ele para um local onde toma mais sol, para evitar a mesma questão do pulgão. Mas nele a gente aplica, com ou sem pulgão, a gente aplica essa cauda. Outra suculenta também que uma vez por mês, tendo ela cochonilha ou não, a gente já aplica um defensivo, porque sabe que ela é bem atacada, é a Angel. A Angel agora está limpinha, mas já teve períodos aqui, ó, deixei gravado para você ver, olha o tanto de cochonilha. Então assim, a gente tenta manter ela limpinha, aplicando essa cauda nela uma vez por mês, porque ela também é bem perseguida por cochonilha. Outra que é bem perseguida também é a ranaicada, principalmente na haste floral dela. E eu também acredito que a gente só tem ela ainda no cultivo porque a gente realmente insiste muito, colocando aí um defensivo uma vez por mês, tanto da cauda da babosa quanto da folha da mamona, para poder manter ela aqui no cultivo, manter ela viva, porque a gente já viu ela dando uma haste floral e eu posso garantir para você que é uma das hastes florais mais bonita que eu já vi aqui no cultivo, que é dessa suculenta aqui, que é a ranaicada. A metálica também é uma suculenta que é bem perseguida aí por fungos, por cochonilhas, então uma vez por mês ela também, a gente aplica nela aí um defensivo, um fungicida, porque a gente sabe o quanto ela é bonita quando ela está saudável. A Peach Pride, eu vou colocar ela aqui como as suculentas que dão muitas mudas, que é uma importância aí para você que está começando a saber de que todas essas suculentas que dão muitas mudas, elas também tendem a pegar muita cochonilha nas mudinhas. Mas aí, como eu falei para você, eu estou usando só a Peach Pride aqui como exemplo, mas todas as suculentas que elas vão dando mudinhas de baixo aqui, ó, o sol não bate tanto nessas mudinhas, então a cochonilha percebe isso, vê que a planta está fraquinha ali, desmilinguida, às vezes até mesmo estiolando, as cochonilhas vêm e mandam brasa. Então, importante aplicar essa cauda tanto na planta mãe quanto nas mudinhas debaixo do caule. Aqui eu deixei para gravar, mas hoje ainda eu aplico aqui para poder dar um defensivo aqui e matar essas cochonilhas que eu mostrei para você em todas elas. E como o sol ele passa mais de lado também, uma grande maioria delas a gente vê que o miolo fica mais fraquinho. E pode ser que as cochonilhas e pulgões aproveitam deste momento também e ataquem a sua planta. Então é importante você observar aí, ficar atento e atenta também. A Maxinelli Valdívia me perguntou assim: Marcos, dando a cauda de babosa, precisa colocar o adubo de suculentas? Nós seres humanos, quando a gente se alimenta, a gente faz uma misturinha lá, a gente coloca carne, a gente coloca arroz, feijão, legumes, verduras. Quem não come carne, arruma um jeitinho aí de colocar outro tipo de proteína no alimento. E a mesma coisa é o que acontece com as plantas.
Se você colocar só um tipo de adubo, você só vai levar um nutriente para aquela planta, um macro ou micronutriente. Quando você usa outros adubos, você vai fazer meio que uma soma de nutrientes para elas. Então, por isso que é importante você usar vários tipos de adubo, porque um vai completando o outro. No caso da babosa, ela é uma soma de vários deles em quantidades pequenas. Quando você bate a folha da babosa num litro d'água, você vai levar ali um pouquinho de cada nutriente para a sua planta, e o biofertilizante ele vai funcionar como se fosse um complemento alimentar para a sua planta, como se fosse um suplemento. Tem pessoas que, além de comer o prato de comida, de comer ali aquela refeição, ela tem que usar uma cápsula como suplemento, como complemento. A mesma coisa é quando a gente dá um biofertilizante para a planta. A gente vai estar levando para ela ali um suplemento, um complemento, tá bom? Então, só para poder deixar claro aí para você. E para quem perguntou como fazer a calda da babosa, como foi o caso da Elza e também a Elizabeth, ela perguntou como se prepara a calda da babosa e como devemos aplicar. Então, teve pessoas que me perguntou como preparar, então eu vou mostrar para você como preparar. Ó, para fazer esse biofertilizante da babosa é muito simples, não tem segredo nenhum. É só você ter aí um liquidificador em mãos, que eu acredito que todo mundo tem aí um liquidificador em casa. E aí, ó, você vai lá na sua babosa. Então, ó, se você não tem aí a babosa, você pode ir lá no seu vizinho, pedir uma folha para ele. Uma folha é o suficiente para fazer uma boa quantidade, porque não precisa ficar muito grosso, porque o adubo ele é um pouco gosmento, então tem que ficar um pouco mais ralinho mesmo para poder passar no pulverizador, né? Então você vai lá e pede uma folhinha para o seu vizinho, se você não tiver, e se você tiver, você mesmo vai lá e corta, como eu estou fazendo aqui, ó. Você pode perceber que ela vai soltando essa baba que é a aloína, mas não tem problema. Para o biofertilizante, pode colocar com a aloína e toda, não tem segredo nenhum, é só você cortar aqui, ó, a babosa mesmo, a folha que você já cortou, e colocar ela no liquidificador, né? Aqui no caso você pode cortar ela de qualquer jeito, só mesmo para facilitar, para ela caber no liquidificador. Então aqui, ó, não tem segredo, é só cortar uma folha toda. Muitas pessoas me perguntam se eu coloco o alho na receita, né? No caso aqui, na calda da babosa. Se você quiser, pode colocar, não tem problema. Hoje eu vou colocar aqui, ó, os 2 dentes, porque ele também vai servir como bactericida e inseticida, então vai ajudar a dar um potencial a mais nesse período agora de outono e inverno, né? Então, uma vez por mês eu faço, tem mais de um mês que eu fiz e gravei mostrando aqui para você. Então hoje eu resolvi gravar de novo para mostrar novamente, porque tem muitas pessoas chegando novas no canal e me pedindo dicas aí sobre a calda. E aí no vídeo anterior eu falei que a calda da babosa ela ajuda a nutrir as suculentas, deixando elas bem nutridas, elas vão aproveitar tudo que tem de bom do sol e do frio agora no período de outono e inverno. E aí eu lembrei que ela também serve como inseticida, e a gente tem visto aqui algumas cochonilhas, alguns pulgões. Eu resolvi acrescentar então o alho para poder deixar essa calda ainda melhor. Então a babosa ela tem aí para mais de 200 elementos entre macros e micros nutrientes, e ela tem também 18 aminoácidos essenciais aí para ajudar as nossas plantas a viverem bem, né? Então eu coloquei aqui a folha da babosa e os 2 dentes de alho, e aí é só ligar mesmo o liquidificador e deixar rodar aí uns 3, 4 minutos para poder bater ela todinha, triturar ela todinha. Então, ó, viu que passou aí uns 3, 4 minutos e ela já está bem batidinha? Então você vai pegar essa calda e vai coar ela todinha. No caso aí, aqui normalmente eu uso uma vasilha com um pano, né? Pode ser de qualquer cor, pode ser um pano de prata aí que você já não usa na sua cozinha e só usa para jardinagem. Então vou mostrar para você como que a gente coa aqui, mas na sua casa, se você tiver um coador para jardinagem, você pode usar ele aí tranquilamente, tá bom? Aqui, ó, normalmente eu faço assim, eu coloco um paninho, coloco os prendedores nele e venho aqui e passo a calda da babosa, porque dá para coar muito bem. Aí você vai me perguntar, seu Marcos, posso passar numa peneirinha? Ó, o negócio é o seguinte, se você for usar ele para aplicar ele numa garrafinha ou já jogar direto lá no vaso de planta, dependendo da quantidade de planta que você tiver, pode sim, não tem problema nenhum. Aqui nesse caso eu passo ele no paninho, num coador aqui, porque eu vou colocar ele no borrifador, no pulverizador. Então, como ela é bem gosmenta, então para evitar aí de entupir o borrifador e o pulverizador, é que eu passo ela no paninho aqui, servindo como se fosse um coador, tá bom? Então, se você também for usar no borrifador e no pulverizador, é importante que você coa para não ficar nenhum pedacinho
nenhum vestígio aí da babosa, para não entupir aí o seu pulverizador e o seu borrifador. Porque se não fizer isso, entope, porque ela é muito gosmenta, ela mantém aí um líquido mais grosso, um pouquinho mais muscoso, mais gosmento. Então, depois que eu fizer isso aqui, eu ainda vou incluir mais 1 litro d'água, justamente para não deixar ela tão grossa, para ela não ficar difícil de passar no pulverizador, tá bom? Agora, se você for aplicar por uma garrafinha, ou por uma vasilha, ou pegar do jeito que está aqui e colocar lá na sua planta, é importante só você coar para não deixar lá os pedaços da babosa, porque ela vai demorar muito para se decompor e então, ao invés de fazer bem para sua planta, pode prejudicar ela, tá bom? No caso aqui você vai usar mesmo a cauda, o líquido. As folhas que ficar aqui, você vai jogar ela no cantinho, deixar secar. Se depois você quiser usar, você pode usar, mas eu indico você a não usar no momento ela fresquinha, as folhas que estão trituradas, tá bom? Vou mostrar para você daqui a pouquinho para você entender melhor. Aqui, enquanto ela vai passando aqui no paninho e coando aqui, eu vou falando para você o seguinte: não precisa ter pressa e nem forçar ela para passar rápido, para realmente não passar nenhum pedacinho da babosa e não entupir aí o seu pulverizador, o seu borrifador, se você for usar o pulverizador e o borrifador. Aí você me pergunta, seu Marcos, o que ela vai trazer de bom aí para suculentas, para poder deixar ela nutrida do jeito que você está falando? Normalmente a gente usa alguns adubos que são ricos em algum tipo de nutriente. Por exemplo, tem aí a farinha de osso, que é rica em fósforo, tem a torta de mamona, que é rica em nitrogênio. Já no caso da babosa, ela tem aí um pouquinho de cada um desses. Então ela vai deixar a sua planta bem nutrida, e ela estando nutrida, é que ela vai ficar bem bonitona, bem lindona agora, aproveitando aí o período de outono e inverno, né? Onde ela vai aproveitar o melhor do sol e o melhor do frio também, porque ela vai estar nutrida. E aí é onde ela fica com essa coloração bonita, que todo mundo deseja e que todo mundo pergunta como que consegue. Então é uma mistura aí de coisas boas assim, e também você dando aí a quantidade de sol exata para ela, porque é através do sol que ela vai fazer aí a fotossíntese e tirar aí todo o alimento que ela precisa, tá bom? Vou terminar de coar aqui e já mostro para você como que a gente aplica. Então, enquanto eu fui conversando com você, deu o prazo dela coar aqui e vai ficar assim, vai ficar uma calda verde clarinha mesmo, e essa é a calda da babosa. Aqui agora eu vou colocar ela no pulverizador e vou colocar mais 1 litro d'água então, para ficar na quantidade que eu preciso aqui para poder pulverizar todas as suculentas que eu vou usar este adubo nela hoje. O adubo e inseticida, porque aqui nós já temos algumas suculentas que já estão apresentando cochonilhas agora no período de outono, que são aquelas que precisam de um pouco mais de sol, mas tem alguns dias que não vem o sol. Então já começa a aparecer algumas cochonilhas nelas, e aí eu coloco essa calda aqui para poder servir de fertilizante, porque vai fertilizar a planta para ela continuar reproduzindo, e também para poder matar aí as cochonilhas, os pulgões e algumas pragas que vierem tentar aproveitar ali da planta, tá bom? Já vou fazer e mostro para você. Só que antes de mostrar para você como é que faz a pulverização, quero te mostrar que realmente fica bastante bagaço, tá vendo? Da babosa aqui, da casca do alho que eu bati. Então isso aqui você pode guardar depois de sequinho e aplicar como um adubinho ali no meio do seu substrato. Ou então, se você preferir e tiver uma compostagem, você pode colocar no meio dela também, tá bom? Sem problema nenhum. Pode ver que fica todo o bagaço aqui, não caiu nenhum bagaço na cauda, não ficou nenhum bagaço aqui na cauda, justamente para evitar de entupir o pulverizador e o borrifador, e também para evitar de você, na hora de jogá-la na sua planta, ir algum pedaço da babosa e demorar a decompor ali, e isso vir a trazer aí moscas e outras pragas, tá bom? Que é o que a gente não quer. Se caso você não tiver um pulverizador e um borrifador, você pode usar também uma garrafa como essa daqui, e colocar então a calda que já está prontinha, com mais 1 litro d'água, né, para poder deixar ela um pouquinho mais rala, porque não precisa ser muito forte. E aí uma coisa que eu aconselho a você, caso você ainda não tenha, é você usar uma tampinha da própria garrafa mesmo e fazer alguns furinhos nela, fazendo ela parecer um chuveirinho, né, aonde você vai lá e aplica na sua planta. Vou mostrar para você aqui, Nesse caso aqui, é uma tampinha mesmo furada, da própria garrafa. Você fura ela com a faca quente ou um ferrinho quente, né? Cuidado aí para não se queimar e não se machucar. Mas é só fazer dessa forma. E aí você vem, com esse chuveirinho, você vem e aplica na sua planta. Não tem segredo nenhum. Você pode jogar tanto por cima da suculenta,
pode deixar cair em cima dela mesmo, não tem problema, e pode jogar lá no substrato. Se você tiver medo de jogar direto na planta, você vem e joga lá no substrato. Isso aqui vai levar muitos nutrientes para suas suculentas, para suas plantas em geral. Qualquer praga que vier para comer da sua planta, ela vai sentir o gostinho ruim da babosa e não vai ser atraente para ela o sabor e ela não volta mais ali. E aquelas que já estão ali que você aplicar em cima, tanto cochonilha quanto pulgão, nós já fizemos vários testes aqui e vimos aí que realmente mata. Você pode até ver a cochonilha e o pulgão lá depois, mas eles já estarão mortos. Aí você vem ali com a boa ducha d'água ali com a mangueira, dá um bom jato ali que lava a sua planta e deixa ela limpinha aí do ataque das pragas também, tá bom? A Ivone, ela colocou assim: oi Marcos, pode passar a babosa e deixar no sol, passar da tarde? Gostaria muito que você me ajudasse. Eu vou colocar no pulverizador aqui, já vou aplicando e já vou tirando essa dúvida aí também e outras dúvidas a respeito. É ao final do dia que a gente aplica aqui. Normalmente quando vai passando ali das 4h30, que o sol já vai batendo menos aqui nas suculentas, então a gente já começa a preparar. É bem rapidinho o preparo, o vídeo aqui parece que é demorado, porque tem que explicar muita coisa, né? Mas na prática mesmo é bem rapidinho. É só bater ali, coar, com 15 minutinhos você faz isso e mais uns 15 você aplica aí. Se for com pulverizador igual a gente aplica aqui. Então aplica em todas elas, tanto nas que tem mais perseguição por pragas, quanto nas que não tem problema nenhum também. Porque como ela é fertilizante, ela vai ajudar a fertilizar, e como ela é inseticida e enraizador também, ela vai ajudar a planta aí de várias formas, né? Então a gente usa aqui para essas 3 formas, tanto quanto fertilizante, quanto enraizador e inseticida. Então a gente aplica em todas elas, até mesmo como um preventivo, né? Para evitar aí a presença de pragas e doenças, porque a babosa, ela cura também doenças. Então aquela planta que já foi atacada pela cochonilha, ela fica fraca, ela fica maltratada, porque a cochonilha e o fungo tira toda a seiva e deixa a planta doente. Então quando você aplica aqui a babosa, você meio que cura também essa planta doente, porque ela tem aminoácidos, ela tem aqui micros e macros nutrientes que vai ajudar a hidratar e nutrir a planta. E também não custa nada reforçar aí a ideia de que a planta, quando vai fechando o final do dia ali, ela fez a fotossíntese através do sol durante o dia, e à noite, quando escurece, ela abre os estômatos dela, que são microboquinhas, para poder absorver tudo que você joga. Então quando você faz isso aqui próximo da noite, é o horário onde elas vão abrir os estômatos e absorver tudo que elas precisam aí para se manter saudáveis, nutridas e alimentadas. Mas se tiver ficado alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e tirar sua dúvida, tá certo? Caso você tenha algum receio, comece fazendo então naquela sua suculenta que já está doente, porque assim você vai pegando confiança aos poucos de usar aí a cauda da babosa. Então, esse foi o vídeo de hoje aí sobre a cauda da babosa. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou e ainda não é inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você sabe que precisa dessas dicas também. Fazendo isso, o YouTube pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.